guerreiro do povo brasileiro. Lula, 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 guerreiro do povo brasileiro. Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia e do canal Paulo Andrade Castro. Olha o que nós temos aqui, matéria de hoje, tá certo? Defesa de Lula diz que fez apelo a Fachin por ação preventiva contra a prisão, certo? Gente, ó, vocês são testemunha. Eu já tinha alertado a vocês que eu iria trazer esse vídeo mostrando, certo? Que no habeas corpus, impetrado junto ao STF, ficou fora algo que eu considero essencial. Como perito, na minha opinião, não poderia ter ficado fora, tá certo? Foi um erro da defesa? Não, não é questão de erro. O problema é que a defesa está focada em alguns aspectos, principalmente naqueles aspectos mais voltados à Constituição, mais voltados ao Código Penal, certo? Eu faço um estudo do caso de forma globalizada, ou seja, eu quero saber aquilo que pode influenciar positivamente ou não para o ministro Fachin aceitar o habeas corpus. Pensando nisso, o que é que eu fiz? Eu peguei o habeas corpus impetrado pela defesa e li o mesmo completamente. Quando eu terminei de ler, eu percebi que algo estava faltando, que é o que nós vamos passar aqui para vocês. Se vocês concordarem, a gente tem que bombar esse vídeo para que a gente possa tomar alguma providência. Eu acho que, para sanar isso, o certo seria um novo habeas corpus, impetrado, tá certo? Por alguém do PT, ou pelo próprio PT. Por que eu digo isso? Porque é quem tem mais representatividade para estar fazendo isso. Ou por algum jurista renomado. Mas, para tanto, assistam primeiro, tirem as próprias conclusões de vocês. Se eu estou certo ou se eu não estou certo. Vamos ler um trecho disso aqui. Vamos começar por aqui, ó. Após reunião com o ministro Edson Fachin, nesta quinta-feira, 8, o advogado do ex-presidente Lula, Sepúlveda Pertence, afirmou que fez um apelo para que o magistrado tome uma decisão sobre o habeas corpus apresentado pela defesa do petista ao Supremo Tribunal Federal, STF, em razão da velocidade do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É o que eu venho falando para vocês. Os caras fizeram o tempo deles lá. Qual seria a nossa tarefa agora? Ir para a rua, tá certo? E cobrar do STJ e do STF para ajudar a defesa, que faça também agora o tempo da defesa. Por quê? Os caras fizeram lá para condenar. Tá na hora deles fazerem, para eles anularem aquele processo fraudulento. Porque todos nós sabemos que é fraudulento, tá certo? Vamos continuar mais um pouco aqui, ó. Que aí eu comento um pouco mais sobre isso aqui. Certo? Ó, isso aqui já é o suficiente. Nós fizemos o apelo, dada a velocidade do Tribunal de Porto Alegre. Está aberto o prazo para os embargos de declaração e, consequentemente, próximo à queda da suspensão da ordem de prisão, disse Pertence após a reunião. O ex-presidente do STF, Pertence, participou da reunião com Fachin ao lado de outros 3 advogados que integram a defesa de Lula. O doutor Cristiano, todos nós já conhecemos. José Roberto Bortocho, um dos maiores especialistas criminais desse país, não teve o respeito merecido de toda aquela turma, Curitiba, Rio Grande do Sul, certo? Não teve, tá certo? Então, e o que é que nós temos aqui? Só para parar aqui, ó. A defesa do Lula ingressou no dia 2 de fevereiro com um pedido no STF para que ele não seja preso até a decisão definitiva sobre o processo do qual foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no caso Triplex do Guarujá. Lula nega as acusações e já foi lançado como pré-candidato do PT à presidência da República. Vejam, gente, vejam vocês, né? Eles foram conversar com o Edson Fachin. Mesmo que isso que eu vou comentar com vocês, eles tenham falado com ele só de palavra, do jeito que o ministro está sendo
pressionado pela grande mídia, ele simplesmente pode desconsiderar o que eles falaram, certo? E no final alegar o seguinte: a defesa não botou no habeas corpus, então eu não tive por que decidir sobre isso. Tá certo? Vamos fazer o seguinte, ó. Saindo daqui, vamos para o habeas corpus, tá bom? Vamos lá, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Bem, pessoal, aqui nós estamos com o HC impetrado junto ao STF, tá certo? Inicialmente a defesa fez aquilo que eles são assim fantástico, eles fizeram uma fundamentação assim primorosa, tá certo? E aí, na página 15, eles chegam nesse ponto aqui, ó. Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Introduzindo as teses que adiante serão expostas com mais vagar. Deve ser obstada a antecipação do cumprimento da pena em razão da inexistência de fundamentação idônea do acórdão condenatório acerca da necessidade da medida, pois matutis mutandis, este se limitou a citar entendimento sumular do Tribunal Regional e a reproduzir os precedentes firmados pelo STF sobre a matéria. 2. Violação ao princípio da vedação. A violação do princípio da vedação, a reformatio impejus, vez que a determinação se deu ex ofício sem pleito anterior do Ministério Público Federal, de necessidade da medida ante aos elementos concretos da causa, certo? E qual seria o quarto? Plausibilidade das teses que serão arguídas em recurso especial, ou seja, plausibilidade do que a defesa vai apresentar. Pois bem, gente, pergunto a vocês, e o que é que está faltando aí? Nós precisaríamos de mais um item, que seria o 5. E o que teria nesse item 5, pessoal? O que teria nesse item 5? Para a gente determinar o que teria nesse item 5, nós temos que analisar duas coisas. Primeiro, quem está sendo condenado no processo? Luiz Inácio Lula da Silva. E quem o está condenando? Do outro lado, tá certo? Nós temos o MP de Curitiba, juiz Sérgio Moro e TRF4, certo? Ok? Então, de um lado, Luiz Inácio Lula da Silva. Quantas condenações, quantas provas de crimes, quantas provas de irregularidade, quantas vezes esteve sobre o banco dos réus do STF ou do STJ e foi condenado? Nenhuma. Certo? Agora a pergunta que eu faço para vocês é: do outro lado, procuradores de Curitiba, Sérgio Moro e TRF4. Por quantas vezes esse grupinho, nos últimos 14 anos, já teve suas decisões reformadas por tribunais superiores? Essa é a questão, gente. O que é que nós precisaríamos nesse habeas corpus? Trazer um pouco do quê? Dos antecedentes desse trio, procurador de Curitiba, juiz Sérgio Moro e TRF4, para o habeas corpus. Tá certo? Para a gente mostrar para o ministro Fachin que, se ele negar esse HC, ele pode sim e estará sim fazendo parte de uma grande injustiça contra Luiz Inácio Lula da Silva. E por quê? Que o Lula é inocente, todos nós sabemos. Mas a coisa vai bem além, vai bem além. O STF diz para prender em segunda instância, quando nossa Constituição diz que não. Certo? Essa lei, ela foi feita porque, naquele momento, todo mundo achou que seria uma grande opção, porque evitaria injustiças. Certo? Porque quem tem dinheiro continua um recurso, não vai preso. Quem não tem dinheiro vai preso. Ótimo. Tem um problema aí? Tem.
Mas aí, gente, vem o outro lado. Uma lei, ela é feita e ela é uma lei garantidora dos deveres da população se do outro lado nós tivermos procuradores, juízes e tribunais revisores que cumpram a lei. Essa é a questão. E isso teria que ser deixado super claro para o Fachin. Aí vocês vão dizer, Paulo, até agora eu não entendi muito bem aonde você quer chegar. Aonde eu quero chegar é o seguinte. Eu tive o cuidado de, lendo o HC e sentindo falta desse passado nebuloso, desse trio, eu fiz uma pesquisa a respeito dos mesmos. E pasme, gente, descobri coisas assim, que é assim, extremamente complicada para o ministro Fachin negar o habeas corpus, se ele ficar sabendo disso. E se tiver escrito, não adianta falar só de boa. Grandes juristas, eu não sou jurista, eu sou perito. Mas todos os grandes juristas que eu li ou que eu tive contato, me disseram assim com todas as letras. Se você não pôr no papel, não adianta você falar lá que o juiz não vai considerar. Se não tiver no papel, ele não vai considerar. Por isso essa minha conversa com vocês aqui agora. Então, pessoal, eu fiz uma pesquisa muito rápida, porque eu não tenho acesso às coisas. Eu fiz uma pesquisa aí dos últimos 14 anos desse grupinho, dessa turma. Pessoal do céu, olha, encontrei irregularidade cometida pelos caras, viu? Mas assim, ó, uma atrás da outra. Tá certo? Uma atrás da outra. Aí você me pergunta, pô, mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Que isso mostra para o Fachin que é o risco desses caras estarem fazendo mais uma lambança, e nós sabemos que está, só que o Fachin não sabe, teoricamente. A gente precisa escrever lá para ele ter certeza disso. Tá certo? É gigante. E assim, o ministro Fachin não iria correr o risco de assinar embaixo de uma decisão desses caras. Por quê, pessoal? Nessa minha pesquisa, no meu próprio canal, eu já encontrei a primeira parte. Certo? Em 2013, o STF julgou um habeas corpus justamente de pessoas envolvidas na Operação Banestado, na qual mostravam claramente os crimes cometidos pelo juiz Sérgio Moro e pelos procuradores daquela época. E pasmem, foram menores em relação ao caso Lula, eu posso garantir a vocês. E pasmem, o TRF4 não tomou nenhuma decisão. O que nós precisaríamos mostrar aí? Primeiro, esse precedente dos caras. E colocar o voto de quem? Do ministro decano do STF, que simplesmente detonou o juiz Sérgio Moro e o TRF4. Ou seja, olha o primeiro precedente no STF de que o cara, os procuradores e o TRF4 são especialistas em cometer irregularidades. Nós temos 2013, no STF. Vamos ouvir um trecho do ministro Celso de Mello falando a respeito? Vamos ouvir? Vamos ouvir aqui, vai. São Paulo não é simplesmente transformando a sua vara num verdadeiro feudo imune à ação das leis e da Constituição da República e até mesmo as manifestações decisórias emanadas do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, do Superior Tribunal de Justiça e, finalmente, do Supremo Tribunal Federal. Esse, é claro, são comportamentos pontuais, comportamentos marginais, comportamentos excepcionais que devem ser profiligados, censurados e que, felizmente, não compõem o cotidiano da atividade dos magistrados e tribunais deste país. Mas, de qualquer maneira, são condutas graves. Condutas graves. Pudesse tomar. Na verdade, o conjunto que impressiona. Impressiona. É verdade. A sucessão de medidas. Eu acho, como Vossa Excelência, os fatos aqui narrados lamentáveis, por toda ordem. Gilmar, eu estou agora, realmente eu percebi a intensa gravidade dos fatos,
Porque se nós estamos imputando, e parece que essa é a tendência da turma, estamos imputando ao juiz uma parcialidade que tisnou o processo de conhecimento, inclusive produzindo provas ilegais, induzindo possivelmente em erro a própria segunda instância, o TRF, eu estaria inclinado, sobretudo depois desta densa argumentação do ministro Celso de Mello, a conceder a ordem para anular o feito, porque isto para sermos consequentes com o envio desta documentação que se encerra nos autos ao CNJ, porque a situação é realmente muito grave. Presidente, com todo respeito, eu vou pedir vênia para dissentir, por entender que a ideia de imparcialidade, ela compõe a noção mesma do devido processo, e é um conceito que deve ser observado desde o início, notadamente em situações anômalas, em que o magistrado surge travestido de verdadeiro investigador, assumindo até mesmo em desobediência ao modelo acusatório que deve pautar a atuação do Estado em matéria de persecução penal, travestido até mesmo de não só de investigador, mas desempenhando funções inerentes ao próprio órgão da acusação, ao Ministério Público. Esta ideia de imparcialidade impõe a observância do dever de neutralidade. E se esse vício se mostra presente desde o início, a partir da atuação de um magistrado de primeiro grau, a mim me parece que isso contamina de maneira absoluta e irremediável todo o procedimento judicial. Por isso, senhor presidente, com essas breves considerações, eu peço vênia para deferir o pedido e, em consequência, invalidar o procedimento penal. Mas concorro no sentido de determinar o envio de peças ao Conselho Nacional de Justiça, porque a mim me parece que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região não teria adotado, no âmbito disciplinar, providência alguma. Pronto, pessoal. Vocês acabaram de ouvir aí. Vocês acham que esse voto não deveria estar no habeas corpus? Vocês acham que não deveria? É claro que deveria, gente. O ministro diz com todas as letras que o Moro age totalmente fora da lei e o TRF4 não tomou nenhuma providência. Então, gente, isso aí deveria estar no habeas corpus. Me perdoe a defesa, me perdoe quem pensa ao contrário, mas esse tipo de coisa é um precedente que não pode ser deixado de lado. Tá certo, pessoal? Então, gente, voltando aqui. Primeiro precedente. Aí vocês vão dizer, Paulo, mas é só isso? Não, gente, não. Nessa guerra entre juízes e mídia, Época acabou de publicar, há 5 dias atrás, uma reportagem de um cidadão que conseguiu fugir do juiz Sérgio Moro, saindo do país. Tá certo? O juiz Sérgio Moro, os procuradores e o TRF4 também agiram de forma totalmente ilegal nesse caso. O que aconteceu com esse caso em 2008? Alguém tem noção? O STJ, certo? Superior Tribunal de Justiça, anulou a ação completa. Vocês acham mesmo que o STJ fez não deveria estar nesse habeas corpus? Mostrando para o Fachin, esse trio de Curitiba, eles são, assim, de uma ilegalidade espantosa. E não é só no caso Lula, não. Isso que eu estou falando, gente, dos dois mais importantes. Mas, assim, dezenas de vezes o Moro foi para o CNJ, só que o corporativismo nunca permitiu que o cara fosse punido.
Tá certo? Vamos ver quem traz o relato desta anulação do STJ, só que ele não cita a época. Ele estava bonzinho com a Lava Jato e ele não cita o nome do pessoal da Lava Jato. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Primeiro, pessoal, passando aqui em época para mostrar para vocês, ó, de 31/1/2018. O incrível caso do homem que escapou do juiz Sérgio Moro. Moro, Dallagnol e TRF4 já estiveram juntos num caso que será julgado em breve como exemplo de abuso de autoridade. Relator desse caso, ministro Gilmar Mendes no STF, tá certo? Então, do dia 31/1/2018, certo? Então, só para vocês perceberem como é que eu fui ligando como é que eu fui fazendo as ligações, gente. Foi vendo essas reportagens, tá certo? E aí eu fui atrás de mais detalhes a respeito disso. Sabe quem trouxe mais detalhes a respeito disso? Vamos ver aqui, vamos lá. Olha quem está aqui, Reinaldo Azevedo, que hoje é um cara da direita, continua um cara de direita, tá certo? Mas vem se utilizando de uma consciência muito maior para tentar dizer para o povo brasileiro o seguinte: não interessa se você é de direita ou de esquerda, certo? Uma injustiça que serve para o Lula, amanhã vai servir para você, ok? Quando ele trouxe essa reportagem, que ele trouxe era no dia 22 de fevereiro, ele não cita o nome da galera, ele não cita o nome do pessoal de Curitiba, tá certo? Mas são exatamente os mesmos, gente. Moro, procuradores e TRF4. Vamos ver o que é que ele diz aqui, ó. Que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, anulou nesta terça-feira uma investigação da Polícia Federal que usou quase 2 anos de interceptações telefônicas contra o Grupo Sandal, do Paraná. A reportagem não localizou os responsáveis pela empresa para comentar a decisão. A decisão é inédita no STJ e abre precedente para anular outras investigações ou condenações que tiverem como base o uso de grampo por tempo indeterminado. Até então, o tribunal tinha apenas precedentes nos quais era possível prorrogar as interceptações por quantas vezes fosse necessária, desde que fundamentada. A sexta turma do STJ acompanhou o voto do ministro Nilson Neves, relator do processo, que se baseou na Lei 9.296 de 99, que autorizou apenas uma revogação do prazo de 15 dias, por igual período. Com isso, o prazo máximo para uma escuta é de 30 dias. Os ministros julgaram hoje recurso para avaliar a nulidade das escutas telefônicas realizada no dia 5 de julho de 2004 a 30 de julho de 2006. Como a lei fixa o prazo de 15 dias, as escutas foram consideradas ilegais. As escutas foram feitas em linhas telefônicas do Grupo Sandal e teriam sido usadas como provas contra os empresários Isidoro Rosenblum Tosman e Rolando Rosenblum Elper, que são os caras que fugiram, tá certo? Quais as críticas dos ministros do STJ? Ao julgarem o recurso, os ministros criticaram o uso exagerado de escuta telefônica nas investigações policiais. O ministro Paulo Galotti advertiu que, apesar do desejo comum de ver o combate à criminalidade ganhar força e autoridade, isso deve ser feito pelos meios legais. Não podemos compactuar com a quebra de um valor constitucional. 2 anos a devassar a vida das pessoas de uma maneira indescritível. Esta pessoa passa a ser um nada, disse. A ministra Tereza de Assis Moura concordou com a fixação de um limite claro à interceptação. É uma devassa proposital à privacidade de alguém, afirmou. Certo? Veja que aqui o Reinaldo Azevedo não traz os autores dessas irregularidades, mas os autores são eles: Ministério Público envolvendo o Dallagnol, certo? Juiz Sérgio Moro e, mais uma vez, TRF4. Pergunto a vocês, não era para o voto de um dos ministros desses estar nesse habeas corpus? Para a gente mostrar claramente que esse trio... Veja, gente, isso só são 2 casos, que eu peguei os mais famosos, tá certo? Mas há vários outros nos quais esse trio não respeita a lei. Então,
Então, o ministro Fachin precisaria ter isso escrito lá, para na hora que ele fosse tomar uma decisão, ele ter a noção que ele poderia estar sendo cúmplice de uma grande injustiça. Não está lá. Por mais que as pessoas falem de boca, de palavra, não é a mesma coisa. Então, gente, eu honestamente acho que isso deveria ser corrigido de imediato. Começamos aqui, vamos terminar aqui, né, pessoal? Então, pessoal, concordemos, né? A gente tem de um lado, nesse caso, uma pessoa honesta, sem nenhuma condenação, tá certo? Sendo condenado por um trio que só comete crimes. Vamos ser bem honestos, só comete crimes. Isso sem falarmos em todos os crimes cometidos por esse trio em relação ao ex-presidente Lula. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Gente, eu sou perito, eu tenho que ver a coisa como um todo. Vocês acham que eu estou errado de querer que isso esteja no habeas corpus? É claro que não, gente. O Fachin tem que ter isso escrito. Ele tem que saber que se ele tomar uma decisão negando esse habeas corpus, ele também, depois, vai poder ser responsabilizado aqui, ministro. Mas a gente falou que essa turma aí, ó, é a turma do crime. Só comete crime. Então, gente, tentei de todas as maneiras, eu disse, gente, é uma falha gigantesca. Isso, infelizmente, pode sim sacanear o ex-presidente Lula. Tá certo? Porque o ministro pode ignorar, ele está sendo pressionado pela grande mídia e pelos outros ministros. Ele precisa de ter documentos que diga para ele assim, ó, ele vai, não, eu vou aceitar, eu vou sim conceder o habeas corpus baseado nisso aqui, ó. Essa turma vem cometendo crimes um atrás do outro. O próprio STF já teve que analisar um desses crimes e o STJ simplesmente anulou uma ação completa. Olha que eles só falaram da ligação. Mas o cara cometeu nessa ação assim vários outros crimes. Só que eles deixaram de lado que não precisaria. Vocês estão me entendendo? Então, pessoal, como eu prometi, é isso aí. Agora é com vocês. Se vocês acham que eu estou correto, vamos passar isso adiante. A gente tem que rever isso. Eu, se tivesse um jurista que realmente me desse a honra de escrever um novo habeas corpus e a gente impetrar, a gente faria isso de imediato para o Fachin ter conhecimento disso, tá certo? Eu tentei falar com a defesa do ex-presidente Lula, infelizmente não tive retorno. Tentei falar com o pessoal do PT, infelizmente não tive retorno, mas eu não poderia me calar diante de algo que pode ser, eu como perito sei, eu não estou aqui brincando, que isso pode fazer toda a diferença na hora do ministro Fachin tomar a decisão dele. Tá certo, gente? Então é isso aí, vamos passar adiante, vamos compartilhar. Se vocês concordam com isso que eu estou colocando aqui. Beleza? Se inscreva no canal, aperte no sininho e vamos fazer o que for possível e o impossível para não permitirmos uma pessoa honesta sendo mandada para uma cadeia por um grupo de criminosos. Tá bom? Valeu, gente. Abraço. Vamos passar adiante. Valeu, gente. Abraço. Tchau.